Já se perguntou sobre como algumas pessoas conseguem atrair a atenção dos outros, quase sem esforço algum? Ou talvez esteja buscando compreender como construir uma conexão significativa com alguém que você gosta? A resposta pode residir na filosofia estoica. Sim, filosofia estoica, uma corrente de pensamento com raízes na Grécia Antiga. Oferece ferramentas poderosas que transcendem simples reações superficiais. Hoje, vamos explorar como os princípios estoicos de virtude, autoconhecimento e autodomínio podem transformar não apenas a forma como atraímos os outros, mas também como estabelecemos relacionamentos mais ricos e significativos. Afinal, a sedução não é apenas um jogo de atração, mas uma arte de conexão humana. Então, fique conosco enquanto desvendamos os segredos que entrelaçam a sabedoria estoica com a arte da sedução. Esta será uma jornada fascinante da qual você não vai querer perder nenhum detalhe. Vamos começar essa exploração em busca de uma vida mais significativa. Se desejamos investigar a arte da sedução a partir de uma perspectiva estoica, é importante destacar o imenso valor do autoconhecimento. Imagine por um minuto que você está em uma sala repleta de pessoas e nela há alguém que chama sua atenção. Qual é a primeira coisa que você faz? Se você se conhece, agirá de uma forma que reflita sua verdadeira essência, tornando-se magneticamente atraente, não é mesmo? O autoconhecimento não é uma questão superficial. Não se trata apenas de saber o que você gosta e não gosta. Vai muito além, envolvendo seus desejos, valores e limitações. Os antigos estoicos, com seu amor pela sabedoria e pela vida em harmonia com a natureza, considerariam crucial conhecer a si mesmo para viver de acordo com sua natureza mais autêntica. Viver em harmonia consigo mesmo não apenas proporciona felicidade, mas também o torna extremamente atraente para outras pessoas. Não subestime o poder da autenticidade no mundo da sedução. As pessoas sentem quando você é genuíno, agindo sem um roteiro pré-estabelecido. Ao se conhecer, você se torna confiante, e essa confiança não deriva de um ego inflado, mas sim de um reconhecimento claro e honesto do que pode oferecer a outros o que se espera em troca. A falta de autoconhecimento pode ser prejudicial, especialmente no campo da sedução. Se não se conhece, pode acabar buscando relacionamentos pelos motivos errados, como mera validação ou medo da solidão, bases insalubres para uma conexão duradoura. A autoconsciência não é algo alcançado da noite para o dia. É uma jornada que requer tempo, reflexão e esforço. Pode ser cultivada, meditada ou discutida em conversas significativas com pessoas de confiança. Quanto mais você se conhece, mais atraente se torna. Não porque mudou quem é, mas porque se tornou mais autêntico. Este é o alicerce puro e poderoso de um ser humano verdadeiramente atraente. Se deseja dominar a sedução sob uma perspectiva estoica, comece conhecendo a si mesmo. Isso não apenas aprimorará seus relacionamentos românticos, mas libertará todas as áreas da sua vida para que você seja verdadeiramente quem é. O segundo pilar essencial quando tratamos da sedução, especialmente sob uma perspectiva estoica, é a autoconfiança. Aqui não nos referimos a uma projeção superficial ou a uma máscara usada para impressionar outras pessoas, mas sim a um sentimento genuíno que surge do profundo autoconhecimento e aceitação de si mesmo. A autoconfiança significa ter fé em suas habilidades, em suas decisões e, o mais importante, em seu valor como ser humano. No contexto da sedução, essa confiança é tangível. Imagine como se sente na presença de alguém verdadeiramente autoconfiante. Não é uma arrogância que você percebe, mas sim uma aura, uma energia que o atrai e faz desejar conhecer melhor aquela pessoa. Os estoicos ensinam que essa confiança não vem de condições externas, como aparência física, status social ou riqueza.
Ela surge ao viver uma vida consistente com virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ao incorporar esses valores na rotina diária, desenvolve-se uma confiança inabalável, que não se abala diante das vicissitudes da vida. Essa é a verdadeira confiança e é imensamente atraente. Uma das maneiras mais eficazes de adquirir essa confiança é através da prática de autorreflexão e autoanálise contínua e consciente. Quanto mais você se conhece, mais confiante se torna em suas ações e decisões, o que, por sua vez, muitas vezes o levará a se comportar de maneira que atrai outras pessoas. A confiança também é alimentada pela competência. Saber que pode lidar com o que a vida lhe apresenta não apenas o faz sentir-se seguro, mas também projeta uma imagem de resiliência e adaptabilidade, características amplamente consideradas atraentes. No entanto, é crucial lembrar que a verdadeira confiança não implica infalibilidade. Significa que mesmo nos momentos de incertezas, você tem a capacidade de superá-los sem permitir que esses sentimentos o paralisem. Isso é algo que as pessoas notam e valorizam. A autoconfiança é uma amálgama de autoaceitação, competência e profundo senso de seu próprio valor. É uma qualidade atraente em qualquer contexto, mas no campo da sedução é absolutamente inestimável. Da perspectiva estoica, é a consequência lógica de viver uma vida alinhada com a virtude, uma forma de arte que envolve conhecer a si mesmo, aceitar-se e projetar o verdadeiro eu para o mundo, de uma maneira que convida os outros a fazerem o mesmo. O terceiro elemento crucial na arte da sedução é a comunicação eficaz. No contexto da sedução, torna-se uma habilidade essencial. Quando falamos de comunicação do ponto de vista estoico, estamos considerando algo além da simples transmissão de mensagens ou da articulação eloquente de palavras. Estamos falando sobre a capacidade de conectar-se em um nível mais profundo, de ouvir e falar para compreender e ser compreendido. Os estoicos valorizam a clareza, honestidade e simplicidade na comunicação. No ato da sedução, isso se traduz em uma interação autêntica e significativa. Não se trata de jogos ou táticas manipulativas, mas sim de mostrar-se tal como você é e permitir que os outros façam o mesmo. A verdadeira sedução não é o ato de trair ou conquistar alguém. É o ato de convidar alguém para uma conexão. Os estoicos também destacam o poder de estar presente em qualquer forma de comunicação. No mundo acelerado de hoje, onde as distrações são comuns, o simples ato de estar totalmente presente em uma conversa tornou-se algo radical e, em muitos casos, extremamente atraente. Estar presente permite ouvir ativamente, captar nuances no tom de voz ou na expressão facial, e responder de maneira mais autêntica e atenciosa. A capacidade de fazer perguntas abertas e significativas é outra faceta da comunicação eficaz. Não faça perguntas apenas para preencher um silêncio desconfortável, mas faça perguntas destinadas a conhecer verdadeiramente a outra pessoa, perguntas que convidam ao diálogo e à reflexão. Através da conversa, podemos encontrar pontos em comum ou até divergências interessantes que convidam a mais discussão. Isso não apenas mostra que você se importa com o que a outra pessoa tem a dizer, mas também pode abrir a porta para uma comunicação de conexão mais profunda. A linguagem não verbal também desempenha um papel crucial na comunicação eficaz. A maneira como você mantém contato visual, sua linguagem corporal, incluindo seu tom de voz e calma, pode ser surpreendentemente eficaz na criação de uma atmosfera de confiança. A comunicação eficaz é uma via de mão dupla. Trata-se de falar e ouvir, expressar e receber. No ato de sedução, é a ferramenta que permite chegar ao coração da outra pessoa, tanto literalmente como figurativamente.
A comunicação é a ponte que você constrói entre duas almas, e a maneira como a constrói pode determinar a qualidade e a profundidade da conexão que você finalmente estabelece. O quarto elemento, empatia e compreensão. Essas são qualidades centrais em qualquer relacionamento humano significativo e, no contexto da sedução, são absolutamente cruciais. Do ponto de vista do estoicismo, essas qualidades assumem dimensões ainda mais profundas. Alinhadas com a crença estoica de viver de acordo com a natureza, os estoicos acreditavam na beleza e complexidade da nossa capacidade humana de sentir e compreender as emoções dos outros. A empatia vai além de simplesmente compreender os sentimentos de alguém. É sentir com essa pessoa. É uma ponte emocional que elimina o isolamento e a solidão que frequentemente nos separam. Demonstrar empatia é um ato poderoso que afirma nossa conexão essencial como seres humanos. No contexto de um relacionamento romântico ou de uma conexão sedutora, a empatia pode ser a centelha que acende um fogo maior, a base sobre a qual uma conexão mais profunda pode ser construída. Num mundo onde as interações são frequentemente superficiais e baseadas mais na aparência do que na substância, a empatia genuína se destaca. Não se trata de simpatia ou pena, mas de conexão autêntica proveniente de um profundo entendimento e compartilhamento. A compreensão é igualmente vital. Os estoicos nos ensinam a buscar a verdade, questionar nossas suposições e estar dispostos a mudar de ideia sempre quando for necessário. No contexto da sedução, compreender a outra pessoa significa ver além das primeiras impressões e estereótipos. Significa dedicar tempo e energia para realmente compreender quem é essa pessoa, o que a motiva, o que a assusta e pelo que ela é apaixonada. Uma abordagem estoica da empatia e compreensão também ajuda a manter uma certa equanimidade. Isso permite não levar as coisas muito para o lado pessoal e evita projetar suas próprias inseguranças ou expectativas na outra pessoa. Praticar a empatia e a compreensão é cultivar uma conexão que é mutuamente enriquecedora, onde ambas as partes ganham. Tornamo-nos mais atraentes para os outros, enriquecendo simultaneamente nossa própria vida emocional e intelectual. Empatia e compreensão não são apenas táticas de sedução. São formas de ser que enriquecem todos os aspectos de nossas vidas. Tornamo-nos melhores amigos, melhores parceiros e, sim, melhores amantes. Do ponto de vista estoico, aproximam-nos da virtude e de uma vida boa, contribuindo para uma felicidade mais duradoura e significativa. O quinto ponto destaca a promoção do mistério, uma estratégia há muito tempo utilizada na arte da sedução. No contexto do estoicismo, porém, o conceito de mistério adquire uma conotação mais profunda. Vai além do simples jogo de esconde-esconde que frequentemente caracteriza os estágios iniciais de um relacionamento. O mistério, nesse caso, é uma manifestação da complexidade e profundidade inerentes à condição humana. Uma realidade que o estoicismo nos convida a enfrentar com curiosa reverência e um sentimento de admiração. Os estoicos nos ensinam a não dar nada como garantido, a questionar nossas suposições e a estar abertos às surpresas que a vida nos reserva. Quando aplicamos isso nos relacionamentos e na sedução, a ideia de promover o mistério não é ser extremamente evasivo ou enigmático, mas sim reconhecer que cada indivíduo é um universo de experiências, emoções e pensamentos que nunca poderão ser completamente compreendidos ou definidos. Esse respeito pelo mistério intrínseco da outra pessoa é, em si, uma forma poderosa de sedução. Promover o mistério também significa ter uma vida interior rica, cheia de paixões, interesses e curiosidades que o tornam irresistivelmente atraente para os outros. Não porque seja algum tipo de enigma não resolvido, mas porque reflete a capacidade humana de admiração pela profundidade emocional e complexidade intelectual.
No jogo da sedução, o verdadeiro mistério é não saber quando enviar a próxima mensagem de texto ou o que dizer para parecer espirituoso. É a intriga que vem de ser uma pessoa completa e autêntica em constante evolução. O mistério encorajado, historicamente, também tem o benefício adicional de ajudá-lo a manter alguma distância emocional e perspectiva, chave para evitar cair na armadilha da obsessão ou do apego prejudicial. Isso o ajuda a apreciar o momento presente, sem se preocupar excessivamente com o que virá a seguir. A filosofia estoica ensina que tudo é efêmero, tudo está em constante mudança, e o verdadeiro poder reside em nossa capacidade de aceitar, adaptar e encontrar significado no fluxo perpétuo da vida. Desta forma, o mistério torna-se mais do que uma técnica de sedução. Torna-se uma abordagem para o mundo e as pessoas que nos rodeiam, com uma mente aberta e um coração disposto à sedução. Assim como na vida, essa abordagem não só nos torna mais atraentes para os outros, mas também enriquece nossa própria jornada existencial. O sexto ponto enfatiza a palavra desapego, que pode parecer fria e impessoal, especialmente quando se trata de relacionamentos e sedução. Entretanto, no contexto do estoicismo, o desapego é uma força tremendamente libertadora e fortalecedora. Aqui, o estoicismo e a arte da sedução convergem de uma forma surpreendente. Os estoicos ensinam que desapego não significa indiferença ou falta de cuidado, mas sim libertar-se da escravidão de emoções e desejos descontrolados. Trata-se de reconhecer que a única coisa sobre a qual temos total controle é nossa própria mente e como reagimos às circunstâncias da vida. No campo da sedução, isso se traduz na capacidade de manter a calma, a compostura e a autenticidade, independentemente da resposta da pessoa em quem você está interessado. Ao praticar o desapego, você se liberta de expectativas e ansiedades que frequentemente dificultam a sedução genuína. Não está mais preso em pensamentos como "será que ele vai gostar de mim?" ou "e se ele não me querer?" Você entende que esses são fatores externos além do seu controle. O que você pode controlar é como se apresenta, como respeita a outra pessoa como um indivíduo livre e como mantém um senso de identidade e integridade em suas ações. O desapego permite que você aprecie a outra pessoa pelo que ela é, reconhecendo-a como um ser humano em sua própria jornada de crescimento e autodescoberta. Essa perspectiva não apenas o torna mais atraente perante os olhos da outra pessoa, mas também cria espaço para uma conexão mais profunda e autêntica. Em vez de ser um jogo de poder e validação, a sedução se transforma em uma troca genuína entre duas pessoas que valorizam a complexidade e a dignidade uma da outra. A atenção plena proporciona uma experiência mais rica do momento presente, aproveitando a interação pelo que ela é, não pelo que poderia significar para o seu ego ou para o seu futuro na sedução. Assim, ela se torna uma dança delicada com o presente vivido, mas não possuído. Neste espaço de liberdade e aceitação, conexões mais profundas e gratificantes frequentemente surgem naturalmente. No entanto, o desapego estoico no contexto da sedução não é uma estratégia para conquistar o amor ou a admiração de alguém. É uma prática para conquistar a si mesmo, encontrar a paz e realização em sua própria companhia. Paradoxalmente, é essa sensação de realização pessoal que o torna irresistivelmente atraente para os outros. O sétimo aspecto aborda a inteligência emocional, uma qualidade tão procurada, mas frequentemente mal compreendida. É um conceito que tem recebido muita atenção nos últimos anos e por uma boa razão. A inteligência emocional é a ponte que conecta nossa própria consciência com nossa compreensão dos outros. No mundo da sedução,
e em todas as nossas interações humanas, a inteligência emocional é uma ferramenta imensamente poderosa. Os estoicos nos ensinam a importância de conhecer e compreender nossas próprias emoções para interagir de forma mais eficaz. Estar em sintonia com suas próprias emoções permite que você as regule melhor, permanecendo calmo e equilibrado, mesmo em situações emocionalmente carregadas. Essa habilidade é extremamente atraente em qualquer forma de relacionamento interpessoal. Entretanto, a inteligência emocional vai além de compreender suas próprias emoções. Trata-se também de estar altamente consciente e sensível às emoções dos outros. Isso significa ouvir verdadeiramente, captar sinais não verbais, as sutilezas no tom de voz ou na linguagem corporal que transmitem o que as palavras muitas vezes não conseguem. É nesses detalhes que a verdadeira conexão se estabelece em uma interação sedutora. Por que isso é particularmente estoico? Porque a filosofia estoica nos ensina a responder em vez de reagir, dizendo que, embora não possamos controlar as emoções e ações dos outros, podemos controlar nossas próprias respostas. A inteligência emocional nos dá a capacidade de responder de maneira apropriada e justa, e sim, de maneira sedutora. Ela nos proporciona sabedoria para saber quando nos aproximar e quando nos afastar, quando falar e quando ouvir, quando revelar e quando manter um pouco de mistério. A inteligência emocional nos ajuda a equipar com a capacidade de fazer a outra pessoa se sentir vista, ouvida e compreendida. Em um mundo onde tantos se sentem incompreendidos ou esquecidos, esta habilidade é absolutamente irresistível. Não é apenas uma ferramenta de sedução, é o meio de se conectar mais profundamente com outras pessoas e, em última análise, consigo mesmo. Ela nos dá a capacidade de entrar em tipos de interações que são significativas, gratificantes e verdadeiramente conectadas. Portanto, se você busca encarnar a sedução em sua forma mais pura e autêntica, cultive sua inteligência emocional. O 8º ponto destaca a importância do autocuidado pessoal, o qual é muitas vezes negligenciado na arte da sedução. Embora possa parecer relacionado ao ego ou à vaidade, de uma perspectiva estoica, é profundamente significativo. O autocuidado não é apenas um ato de autoindulgência, mas um ato de respeito próprio, um exemplo de amor próprio. Os estoicos ensinam que a virtude nasce do autocontrole e da autocompreensão, o que envolve conhecer nossas próprias necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ao cuidar de si mesmo, você estabelece um espaço onde pode interagir com o mundo de forma mais harmoniosa e eficaz. Como diz o ditado, você não pode se servir de uma jarra vazia. Em termos práticos, a nutrição, o exercício, a higiene e o descanso não são trivialidades, mas componentes essenciais do seu bem-estar geral. Quando se sente bem em seu corpo, esse bem-estar irradia para fora, afetando a maneira como se apresenta e, portanto, como os outros o percebem. Um corpo bem cuidado não é apenas mais atraente superficialmente, mas também se torna um veículo mais eficiente para sua energia e intenções. No entanto, o cuidado pessoal não se restringe apenas ao físico. Envolve também reservar um tempo para a introspecção, cultivar a mente e o espírito. Isso pode se traduzir em práticas como meditação, leitura reflexiva ou simplesmente reservar um momento para respirar e recalibrar. Quando se sente equilibrado internamente, tem muito mais a oferecer em qualquer interação sedutora ou outra. O autocuidado é um ato de empoderamento. Não há nada mais sedutor do que alguém que irradia uma autêntica sensação de poder pessoal. Cuidar de si mesmo mostra que valoriza sua própria existência e que o sentimento de autoestima é magnético. É uma forma de se preparar para a vida e, neste contexto, para o jogo da sedução.
Aprender a se ver como alguém que merece ser cuidado e seduzido permite transmitir essa crença a outras pessoas de maneira natural. Não está tentando convencer outra pessoa do seu valor, mas apresentando seu valor de uma forma praticamente inegável. É uma dança linda e autêntica que vale a pena aprender. O 9º ponto ressalta a importância do respeito e do consentimento, fundamentais não apenas para enriquecer a vida emocional e social, mas também como pilares essenciais na arte da sedução. No final das contas, sedução não se resume apenas a atrair alguém. Trata-se de criar um ambiente de confiança e reciprocidade, onde ambos os indivíduos possam se expressar livremente. Na era do empoderamento pessoal e da consciência social, é impossível subestimar a importância do respeito mútuo e do consentimento em qualquer interação, especialmente nas de natureza íntima. Os ensinamentos estoicos destacam que nossa principal obrigação é viver de acordo com a natureza, o que inclui reconhecer e respeitar a dignidade inerente a outros seres humanos. Respeitar o espaço, os limites e a vontade do outro é crucial, e isso envolve comunicação aberta e honesta, incluindo perguntar, ouvir e certificar-se de que qualquer avanço ou gesto é bem recebido. O consentimento não é uma caixa que é marcada uma vez e depois esquecida. É um diálogo contínuo. Essa prática não apenas aumenta suas chances de formar uma conexão significativa, mas também dissipa a névoa de mal-entendidos que muitas vezes leva a experiências negativas ou até mesmo traumáticas. Através das lentes do estoicismo, essa prática não é apenas ética, mas também uma forma de autocontrole e virtude. É uma expressão de sabedoria e justiça, reconhecendo que o outro indivíduo não é um meio para atingir um fim, mas sim um fim em si mesmo. Num contexto onde a sedução muitas vezes é tratada como um jogo de poder ou transação, respeito e consentimento são atos revolucionários. Embora haja uma certa eletricidade na incerteza que muitas vezes envolve os primeiros momentos de atração, essa eletricidade nunca deve vir de um jogo de adivinhação sobre limites e consentimentos. O verdadeiro domínio na arte da sedução está em saber navegar nesses momentos emocionantes sem perder de vista a humanidade compartilhada que nos torna dignos de respeito e dignidade. O respeito e o consentimento oferecem a oportunidade de uma conexão mais profunda, encontrando o tipo de intimidade que deriva não apenas da atração física, mas do encontro de duas mentes e duas almas. Nesse sentido, você não está apenas praticando a sedução, mas também construindo a base para uma vida mais significativa e enriquecedora. O 10º ponto é a conexão genuína. Ela é como uma joia na coroa da arte da sedução, sendo o objetivo final de todo o processo. Além da atração superficial da paquera e do jogo da sedução, o que realmente buscamos é uma ligação autêntica com outra pessoa, não apenas uma troca de olhares, mas um cruzamento de almas. Os princípios do estoicismo podem iluminar nosso caminho nesse aspecto. Viver de acordo com nossa natureza humana em comunidade e formando conexões significativas com outras pessoas é crucial na filosofia estoica. A ênfase na autenticidade e integridade pessoal, o que é crucial, pois na sedução e na vida em geral é fácil perder-se nas máscaras que usamos, nos papéis que desempenhamos e nas imagens que projetamos. Para formar uma conexão autêntica, essas camadas devem ser removidas. Conectar-se autenticamente significa ser corajoso em sua vulnerabilidade, mostrando não apenas sua melhor versão, mas também suas inseguranças, seus medos, seus defeitos. Trata-se de ser transparente em suas intenções e desejos. Ao ser autêntico, você dá ao outro permissão para ser autêntico também, e quando ambos estão neste espaço de autenticidade, a conexão se torna transcendental. É um lugar onde as palavras muitas vezes não conseguem descrever adequadamente.
A conexão autêntica vai além de uma simples atração física ou uma afinidade temporária. É um encontro de mentes, corações e almas. Quando você experimenta esse tipo de conexão, você se sente compreendido e aceito em sua totalidade. Isso também se relaciona com o ponto anterior sobre respeito e consentimento. Uma conexão autêntica é aquela em que ambas as partes se respeitam e são conscientes não apenas na exploração física, mas também na emocional e espiritual que vem com ela. Autenticidade e conexão genuína são formas de virtude, são a maneira como vivemos de acordo com o melhor de nossa natureza humana. Neste espaço de verdade e vulnerabilidade, encontramos uma das experiências mais ricas e gratificantes da existência humana. Portanto, ao praticar a arte da sedução, lembre-se de que o objetivo não é conquistar ou ganhar algo de outra pessoa, mas sim encontrar um terreno comum onde ambas as almas possam dançar. Por fim, o que todos almejamos além da paixão e da emoção é uma conexão que nos faça sentir vivos, humanos e, acima de tudo, autênticos. Isso é a arte da sedução em sua maior forma. Espero sinceramente que este vídeo tenha sido útil para você. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Isso significa que você quer e vai dominar a arte da sedução. Se gostou do vídeo, deixe o like e um comentário com a seguinte frase: "Serei mais sedutor". Assim saberei que você chegou até o final. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e junte-se a nós. Obrigado por sua atenção. Até a próxima. Fique com o Criador.